Bom dia, galera. Coisa boa se compartilha. Eu queria compartilhar com vocês um assunto bem interessante, que talvez não seja aliás, ele não é uma particularidade minha, mas eu estou estudando bastante, meditando bastante sobre o assunto. Para quem me conhece, minha vida pessoal, ela é bastante estressante. E é especificamente sobre isso que eu queria falar hoje. Eu sei que esse vídeo vai ser bom para alguns, mas eu não tenho certeza se todo mundo vai assistir. Acho que minha mãe e alguns alunos vão acabar assistindo. Inclusive eu fiz esse vídeo especificamente porque me sinto responsável com alguns alunos que passam por algumas situações que são de fato estressantes. E é interessante porque como eu disse, eu estou estudando sobre o assunto. E é interessante, novamente, falei interessante, porque 80% dos casos em procuras de clínica psicológica é feito por quadro de estresse. Então não é só chamado, é chamado o mal do século. Não é uma coisa particular, mas você pode ter certeza de que é um problema coletivo. Isso se deve pelas diversas coisas que a gente está passando socialmente, né? E pelas evoluções tecnológicas, etc., que isso daria outro vídeo. Mas eu queria especificamente sobre como lidar com o estresse, que eu acho que é a finalidade de um vídeo como esse. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte: o nosso corpo entra em um processo, que é um processo inclusive até primitivo. Quando a gente entra quando a gente entra em uma situação de estresse. A palavra estresse, ele tem um sinônimo chamado de aflição. Na verdade, nós usamos a palavra estresse porque os franceses fizeram essa tradução e a gente acabou usando essa palavra estresse para falar sobre aflições. Esse processo ele se divide em 3 etapas: a fase de alarme, a fase de resistência e a fase de esgotamento. A primeira fase de alarme é quando você libera adrenalina, aquele hormônio que te ajuda a lutar, na verdade, é chamado hormônio da luta, te prepara para você correr ou realmente lutar sobre uma situação. Mais ou menos quando você tem 10 minutos dentro de uma situação de estresse, você entra na fase de esgotamento, de resistência, em que você viaja, por exemplo, se você estivesse com teu chefe no ouvido e de repente ele coloca no meio de uma fase estressante, a tua cabeça começa a pensar em diversos argumentos que você pode dizer para ele para você resistir a essa situação estressante. Essa mesma fase é a que te ajuda a você correr 3 km fugindo de um leão na savana ou mesmo lutar contra ele. Por quê? Porque você não só libera adrenalina, como você libera também dopamina, dopamina, serotonina, cortisol, entre outros bioquímicos. Só que o que acontece? Muitas vezes você não consegue descarregar toda essas reações químicas. Então, o corpo começa a tremer, você começa a ter algumas reações fisiológicas bem fortes. Aí você entra numa fase chamada fase de esgotamento, que é quando todo mundo... quando todo mundo tem a possibilidade de entrar com um quadro clínico, né? Essa fase de esgotamento é interessante porque na pesquisa diz que mulheres têm maior facilidade a descarregar, né, esse tipo de hormônios. A gente sabe que inclusive tem até terapias, né, como gritar em público, etc, que te ajuda a descarregar isso. Mas a mulher tem essa facilidade por questões sociais, inclusive, né? A mulher pode chorar melhor, pode desabafar melhor publicamente que o próprio homem. O homem tem essas barreiras sociais. E o interessante é que ele casa perfeitamente com a minha meditação bíblica, onde diz em João 16:33, relembrando de que estresse é um sinônimo de aflição, e ela diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Galera, se existe um problema no estresse, ou nesse processo, é você descarregar todo esse estresse em alguém. O interessante é que em João 16:33, como em diversos textos bíblicos, a gente tem uma questão prática de você lidar com o estresse. Porque você pode descarregar tudo isso na cruz, por meio da oração, por meio de diversas outras formas, em que você possa, porque realmente Cristo te deu essa oportunidade, como a própria Bíblia diz. Então, galera, uma dica para vocês é:
antes de você entrar na fase de esgotamento, ou mesmo se você estiver na fase de esgotamento, se lembre, cara, a cruz com Cristo é mais leve. Não quer dizer que você vai parar de ter problemas ou você não vai ter momentos e circunstâncias de aflições. Isso é uma coisa inerente à situação humana. A gente sabe que o ser humano vai passar por momentos de aflições, seja ou não seja cristão. A regra nesse processo é aonde você escolhe descarregar isso. Entenda o seguinte, a cruz com ele é mais leve, isso é para os cristãos. E entenda o seguinte também, o estresse ele vai entrar em fase de esgotamento dependendo do caminho que você tomar. Então, saiba escolher bem e saiba aonde você vai colocar o teu potencial cerebral para você lidar no momento de aflição. Abraço.